Graça e paz, queridos amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Samuel, tudo bem, Samuel? Tudo bem, pastor? Tudo. Ruth, tudo bem? Oi, pastor, tudo bem? Que legal, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma história da palavra de Deus, da Bíblia, de algum personagem muito interessante na Bíblia. Não sei quem é, mas eu tenho certeza que vai ser um personagem da história bíblica muito interessante, hein, Samuel? Então, pastor, eu vou dar uma pista. Ele era um profeta. Um profeta? Que legal! Na Bíblia tem muitas histórias sobre vários profetas, não é verdade? Sim, pastor. E os profetas nos tempos bíblicos eram homens que falavam e escreviam orientados por Deus. Puxa vida, é interessante. E aí, esse profeta, pastor, ele era muito obediente a Deus. Ah, é? Essa era uma característica dele? Era, Isso. pastor. Puxa vida. E ele também era corajoso, pois ele precisou falar com pessoas poderosas e más. Poxa, olha, isso tudo que vocês estão me falando me lembrou de um versículo lá de Êxodo, capítulo 15, verso 2, que diz assim, ó: o Senhor é minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Que versículo lindo, pastor. É verdade. E esse também é o meu desejo, que Deus seja a minha força. Amém, amém. Então, vamos cantar e depois iremos descobrir quem é esse profeta que as crianças devem estar curiosas. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e com seu precioso sangue, com alma se tornou. E diz a sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna ganhei. Amém? Amém. Vamos orar então, e aí nós vamos chamar a história, ok? Tá bom. Samuel, você ora a Deus? Ora sim. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado pelas nossas famílias, pela nossa casa, pela nossa vida. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá com a história. Oi, Ruth! Oi, Samuel! Oi, pastor Wagner! E aí, crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão curiosos para saber quem é o profeta da nossa história? Pois é, eu vou contar para vocês, mas vocês vão precisar prestar muita atenção para descobrir quem é esse profeta. Vocês sabiam que o povo de Israel estava sendo governado por um rei e por uma rainha? O nome desse rei se chamava Acabe e o nome da rainha era Jezabel. Os dois, tanto Acabe quanto Jezabel, eles eram muito desobedientes a Deus. E quando Jezabel se casou com o rei Acabe, ela trouxe todos os costumes pagãos do povo dela para o povo de Israel. Jezabel, ela não acreditava em Deus, ela acreditava em deuses falsos. E todos os costumes errados e pagãos que ela tinha, ela trouxe para o palácio, para o rei Acabe e para o povo de Israel. Que tristeza, não é, crianças? O rei Acabe e Jezabel adoravam deuses falsos, que eram estátuas feitas de madeiras e feitas de pedra também. E eles então faziam as suas orações, as suas rezas para esses deuses. E eles acreditavam que esses deuses os protegeriam do mal, que esses deuses é que alimentavam eles, que fazia eles vencerem as batalhas. Mas nós sabemos o quanto o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam errados, não é verdade? Porque nós sabemos que só existe um único e verdadeiro Deus. Mas, não contentes de tudo isso, o rei Acabe e a rainha Jezabel ainda decidiram construir um ídolo para eles. E o nome desse ídolo era Baal. Eles construíram esse ídolo chamado Baal e ainda construíram um altar para esse ídolo. E eles acreditavam que Baal era o Deus responsável pela chuva, pela água, pelos rios e mares. E o povo de Israel se afastou de Deus.
Mas crianças, vamos lembrar, quem é o Criador do mundo? É Deus. A Bíblia diz que Deus, ele criou o rio, criou os mares, criou as chuvas, criou os animais, criou toda a natureza. E vocês lembram que certa vez Deus pediu que o mar se abrisse no meio para o povo atravessar? E o mar obedeceu a Deus. Vocês lembram de certa vez que Jesus estava num barquinho e ele disse que a tempestade se acalmasse, que os ventos parassem e que o mar ficasse calmo, e a tempestade e o mar obedeceram a Deus? Então, olha só como Acabe, Jezabel e o povo de Israel estava errado, acreditando que o Deus Baal podia fazer algo, que ele tinha poder sobre a chuva, sobre o rio, sobre a água, mas nós sabemos que o único que tem poder sobre a natureza é o nosso Deus. E então, por isso, por causa de tudo isso que estava acontecendo, por causa da desobediência do povo e por eles estarem adorando a um falso Deus, Elias fez uma oração para Deus. E a oração dele era que parasse de chover por algum tempo, não haveria mais chuva. E imagina, crianças, se não houvesse mais chuva, as plantações não iriam crescer. Como é que as frutas iriam crescer? As plantas não iam ter água para beber, não ia ter água para tomar banho, não ia ter água para se alimentar. Mas tudo isso iria acontecer por causa da desobediência do povo de Israel, do rei Acabe e da rainha Jezabel, porque eles não estavam reconhecendo que existia somente um único e verdadeiro Deus. Então Elias foi lá falar com o rei Acabe e com a rainha Jezabel que haveria uma seca durante alguns anos, que não haveria chuva e nem um orvalho sequer na terra. E o rei Acabe e a rainha Jezabel ficaram furiosos com Elias e queriam até matar Elias e os outros profetas. Então Elias teve que fugir para um lugar distante, porque Deus queria proteger ele da maldade do rei Acabe e também ele não queria que Elias passasse fome e que ele também não tivesse água para beber. Então Deus pediu que Elias fugisse para um riacho, o riacho de Querite. E lá ele teria água fresquinha, bem limpinha para beber. E ele seria alimentado por corvos. Corvos? Como assim? Eram pássaros pretos. Esses pássaros levavam comida todos os dias para Elias. Que coisa linda, não é, crianças? Elias confiava no cuidado e na proteção de Deus. E nós também devemos confiar no cuidado e na proteção de Deus. E esses pássaros pretos que se chamavam corvos, eles levavam pão e carne todos os dias para Elias. Levavam todas as manhãs e também no final da tarde. E depois de um tempo, depois de Elias ficar sendo alimentado por esses pássaros, aquele riacho secou. Já não tinha mais água para Elias beber a água e também o alimento para ele. E Deus então pediu que Elias fosse para Sarepta, a terra da rainha Jezabel. E chegando lá, ele encontraria uma viúva. E essa viúva daria alimento para Elias. E Elias mais uma vez confiou em Deus e obedeceu ao que Deus havia pedido. E ele então foi para esse lugar chamado Sarepta. E chegando lá, ele logo viu uma mulher recolhendo alguns gravetos ali no chão. E ele já soube que aquela era a viúva que Deus tinha falado para ele. E então ele pediu água e pão para aquela viúva. E ela levou água e pão para ele, mas ela disse que ela mal tinha pão em casa, que ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ela disse que logo morreria de fome, ela e o seu filho. Mas então Elias disse: mulher, faça como você disse que ia fazer. Pegue um pouco de azeite e pegue um pouquinho de farinha e faça o pão. E a mulher foi e fez isso. E então ela, a viúva, Elias e o filho dela comeram aquele pão e também beberam aquela água. Mas logo a viúva ficou triste e pensou: poxa vida, essa vai ser a minha última refeição. Eu já não tenho mais azeite, já não tenho mais farinha e já não tenho mais pão. E a tristeza tomou conta daquela viúva. Mas eles dormiram e quando acordaram no dia seguinte, algo maravilhoso aconteceu, um milagre. Havia azeite, havia farinha e ela então poderia ter pão para se alimentar. E Deus, durante dias, um dia após o outro, providenciou o pão, o azeite, a farinha para a viúva, para Elias e para o filho da viúva.
Que coisa linda, não é, crianças? Todos nós, inclusive as crianças, passamos por momentos difíceis e por dificuldades e por necessidades também. Às vezes, algumas pessoas não têm o que comer, perdem seus empregos e ficam doentes, entre tantos outros problemas. Mas mesmo assim, nós precisamos confiar em Deus, que Ele cuida de cada um de nós e supre as nossas necessidades, como está escrito na Bíblia. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 2 diz assim: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, crianças! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim me tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu vi que a vida eterna eu ganhei. Samuel, eu aprendi uma coisa muito importante nessa lição de hoje, que nós temos que ser corajosos, e ser corajosos significa depender de Deus. Pastor, eu fiquei surpreso em ver a maneira como o profeta Elias, ele confiou em Deus. Ele foi obediente e corajoso. E Deus cuidou do profeta Elias e supriu todas as suas necessidades. E Deus também cuida de nós e supre as nossas necessidades também. Amém. É verdade, hein? Ruth, o que você achou? Ai, pastor, eu achei essa história tão linda e eu aprendi muito com o profeta Elias. Olha, e eu estou impressionado, porque o profeta Elias era um homem que tinha a autoridade de Deus, mas ao mesmo tempo era um homem humilde, Sim. temente a Deus, e aprendeu a reconhecer as suas limitações. É isso mesmo. Que é muito importante. Nós sabemos que nós temos limitações e nós precisamos em todo o tempo depender de Deus e andar na presença de Deus. Mais uma história maravilhosa, não é verdade? Sim. Que ela seja aplicada na vida de cada um de nós, né? Nós que estamos aqui e você que está em casa, podendo então ser um homem, uma mulher de Deus, como Elias foi um homem de Deus. Amém? Amém. Nós vamos orar então, para nós encerrarmos esse tempo aqui hoje. A Rutinha vai orar e encerrar, tá bom, Rutinha? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais uma história bíblica e por aprendermos sobre o profeta Elias. Que possamos ser corajosos e obedientes como ele foi e que possamos acreditar que o Senhor cuida de nós. Amém. E supre as nossas necessidades. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Samuel, o que os nossos amiguinhos têm que fazer agora? Vocês se inscrevam no nosso canal, deem o joinha nesse vídeo e compartilhem com o máximo de amigos que vocês puderem. É isso aí. Um abração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pastor. Tchau, pessoal.